Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos para mais um dia de leitura e discussão, mais um videozinho onde a gente vai estar trocando ideia sobre este livro muito massa, que é a nossa leitura de agora, Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, livro de Paulo Gerbaldo aí, traduzido pela Daphne Mello e publicado na editora Funilaria. Lembrando, para comprar o livro, vai estar aí embaixo na descrição. Você também pode adquirir um PDF diretamente pelo site da editora Funilaria. Valeu, Caio, valeu, Marília. Ou também pelo nosso Drive, tudo na descrição novamente. A gente então também apresenta aqui o livro para vocês, né? Para quem não quiser abrir na sua casa, então fique em paz que ele vai aparecer aqui na tela para quem quiser acompanhar a leitura. Esse daqui é nosso quadro que a gente tem utilizado, né? Que é meio que inaugura a Caverna do Morcego, que é um quadro de leitura e discussão. E agora a gente está trabalhando exatamente sobre três momentos de revolta, onde as mídias sociais tiveram um papel de ferramenta muito importante, que é no Egito, que a gente viu nesses últimos vídeos, nos últimos 4 vídeos, se eu não me engano, agora entrando na Espanha para olhar para os indignados e posteriormente olhando para os Estados Unidos e para o movimento Occupy Wall Street, tá? É um pouco disso que a gente vai estar trabalhando nesta série. Eu sou Marcos Morcego, comunicador aqui da Caverna do Morcego, né? Não esquece que além dessa série a gente tem outros vídeos que são publicados aqui na Caverna, então vocês podem acompanhar por lá. Além, é óbvio, do nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em quase todas as plataformas de áudio, então depois passa lá para dar uma ouvida. A gente está trabalhando atualmente com Mariátegui, tá bom? A gente também tem textos publicados na Clio Operária, e para que você que não conhece a revista Clio Operária, dá uma seguida lá, acompanha no Instagram e o nosso site, que tem textos aí toda semana sendo publicados. Beleza? Cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. Lembrar vocês do nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, livro publicado pela editora Terra Sem Amos. Segue nas redes sociais, @morcego, Marcos, no Instagram e marcosmorcego.bsky.social lá no Blue Sky. E apoia o nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando, mandando para geral. E óbvio, a gente tem aí nosso Pix, podcastmorcego.gmail.com, que é nosso e-mail para contato, e nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna-Morcego. Além de estar na descrição, essas informações vão estar aparecendo aqui para vocês na nossa telinha. Beleza? Dito isso, agora sim, depois dessas enrolações, vou trazer aqui o nosso link para o Drive. Nosso Drive, na tela para vocês. Vou descer. Vai descer, peço perdão, até Redes e Ruas e abrir nosso livrinho, né? Que é aqui que a gente tá lendo. Vocês verem, né? Livros, Redes e Ruas, já era. Tudo rapidinho. Abriu o Drive e já era. Tá na boca do gol. Esperar abrir um tempinho para abrir o arquivo. Lembrar vocês de beberem água. Temos aí, então, a capa do capítulo. Não estamos no Facebook, estamos nas ruas, colhendo a indignação. E aí tem aí um trecho de um vídeo do YouTube do Democracia Real Já, promovendo as manifestações do dia 15 de maio de 2011. Porque somos mais humanos, porque somos mais dignos, porque somos mais respeitáveis, porque somos mais. E uma capa, né? O novo, com Carmen, com Monteiro, aí tem feminismo, legal, comunicação, coordenação interna, limpeza, enfermaria, respeito, alimentação, ação, banheiro, ponto limpo, informação, infraestrutura, voluntariado. Tem, né, meio que parece ser uma questão organizacional, né? Interessante, entre as palavras, aquilo que eles estão querendo colocar enquanto projeto e as áreas do projeto, né? Extensões, enfim, produção gráfica aqui, tem bastante coisa, objetos perdidos, e parece até ser meio que um mapinha, né? Essa imagem aqui parece até ser meio que um mapinha. Isso é bem, bem legal, bem legal. Legal. Então vamos lá. Agora sim, entrando no capítulo, tá? Enquanto o mundo ainda estava sob o feitiço da Primavera Árabe, um novo movimento social, inspirado nos eventos ocorridos na Tunísia e no Egito, fez sua aparição tumultuada numa Europa dividida. A Espanha, um dos países europeus mais afetados pela crise econômica global, se tornou o primeiro local no Ocidente a adotar o modelo Tahrir de protesto popular, com sua combinação de mídias sociais e protestos em massa.
Então aí a gente chega nos indignados. A partir de 15 de maio de 2011, conhecido na Espanha como 15M, dia em que as primeiras manifestações foram convocadas em 58 cidades espanholas, iniciou-se uma hashtag revolução, ou melhor, uma hashtag Revolução Espanhola em hashtag Sol, como seus apoiadores celebravam na linguagem das hashtags do Twitter. Após as manifestações, um punhado de protestantes ocupou a Puerta del Sol, no centro de Madrid, uma praça, recusando-se a sair. Logo se juntaram a milhares de outras pessoas convocadas pela mídia social. Os manifestantes, reunidos no centro de Madrid e logo em dezenas de cidades espanholas, passaram a ser conhecidos como indignados, em razão do folheto Indignez-vous, de autoria do político francês monagenário Stéphane Hessel, que, ao exportar aos jovens a se opor à injustiça econômica, havia inspirado alguns dos pioneiros do movimento. Rejeitando qualquer identificação de esquerda barra direita, eles anunciaram que não se sentiam representados pelos partidos e pelos sindicatos e estavam optando por uma forma de democracia participativa, ou democracia 2.0, usando o Facebook e o Twitter. Ninguém espera a hashtag Revolução Espanhola, dizia um cartaz de um manifestante, usando uma máscara de Guy Fawkes do filme V de Vingança, introduzindo um slogan que seria retweetado e republicado centenas de vezes. Mas por que ninguém esperava? Onde a indignação se escondia antes de se tornar pública nas cidades da Espanha? Qual foi o papel da mídia social em trazer essa indignação à tona? Eu acho que tem uma coisa, um ponto que eu inclusive estou voltando a estudar agora, que eu vou abrir aqui para reflexão, na verdade, não é fechando nada, né? Mas é que a Rosa Luxemburgo ela analisa muito esse lance espontâneo das mobilizações e do caráter educativo que as suas têm, né? E é uma coisa que a gente passa aqui em 2013. Mas parece que a gente não tem ainda uma forma política de liderança no modelo do que a Rosa colocava, né? De serem pessoas que se situam historicamente ali, a ponto de o seu respaldo que venha de baixo para essas organizações, para essas forças, para essa galera, e não algo que venha e imponha um movimento, ou como a gente geralmente acontece, né? Algo que, na verdade, fragmenta o movimento. Pelo menos é o que eu vejo muito presente. Neste capítulo, discuto o papel das mídias sociais na mobilização dos indignados espanhóis. Mostrarei como as mídias sociais contribuíram para formar uma coreografia de assembleia semelhante a uma colheita de indignação, e como a concentração física e simbólica de um círculo de ativistas, unidos por um sentido comum de vitimização e indignação em torno de praças públicas como a Puerta del Sol, atua como um símbolo do povo. Símbolo do povo. Mídias sociais como Facebook e Twitter contribuíram para transformar sentimentos individuais de raiva numa identidade coletiva animada pelo desejo de voltar às suas após anos de desmobilização. A tensão emocional que sublinhou essa coreografia foi expressa em slogans como "Vá para a rua" e "Não estejamos no Facebook, não estamos no Facebook, estamos na rua", refletindo um desejo generalizado de sair de uma situação de isolamento e passividade que caracteriza a sociedade espanhola em meio à crise. O movimento dos indignados, ou o 15M, tem sido pelos próprios integrantes, tem sido descrito pelos próprios integrantes por meio da imagem de redes. Por exemplo, em seu livro Nosotros los Indignados, Álvares et al. 2011, Cláudia Álvares, coordenadora de comunicação do Democracia Real Já, o retrata como um cérebro em rede, composto de inteligências conectadas, por isso aquela imagem de abertura. O próprio Castells, Manuel Castells, em discurso proferido no acampamento de protesto na Plaça de la Catalunha, em Barcelona, descreveu o movimento como uma forma de resistência contra a manipulação de cérebros. E aí tem o vídeo do YouTube nessa nota de rodapé, tá? Para quem quiser. E apresentou o surgimento dos indignados como tendo sido possibilitado pelo maior escopo de organização de base disponível no sistema contemporâneo de autocomunicação em massa. Como afirmei no capítulo 1, desconfio dessa compreensão cognitivista dos movimentos sociais como redes de cérebros. E meu objetivo aqui é recuperar um sentido do papel do corpo e das emoções no processo de mobilização contemporânea. É interessante que dentro dessa ideia de emoção e sentimento, a gente tem, por exemplo, a mobilização do ódio sendo uma coisa bem estudada e relatada dentro dos estudos das mobilizações de direita, né? Mas existe aí um outro aspecto, que é o aspecto do papel do corpo e emoção e sentimento, que é um aspecto muito presente quando a gente olha, por exemplo, a partir de Fanon
em Condenados da Terra, que é um pouco do que a Lélia Gonzalez vai conseguir trazer aqui para o Brasil, né? E eu acho que é algo, inclusive, para ser pensado no sentido de descaracterizar como a gente pensa o que é pensado enquanto racional, enquanto racionalidade mesmo, sabe? Fugir desse projeto positivista das coisas. Curiosamente, o movimento também é descrito pelos próprios participantes como um estado de ânimo, como visto na experiência coletiva de entusiasmo em todas as acampadas ou os acampamentos de protesto. Mas como essa emoção foi aproveitada e desencadeada pelos organizadores do movimento, então essa é a abertura do capítulo que a gente vai estar trabalhando aqui. Reuniões alcoólicas e documentos e downloads ilegais. Para entender a ascensão do movimento dos indignados e as razões do alto grau de participação que atraiu, precisamos levar em consideração a gravidade excepcional da situação econômica da Espanha na época. Ao lado de Portugal, Itália, Irlanda e Grécia, a Espanha foi considerada um dos PIGs, com 2 Is, que é uma sigla que engloba Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, todos os países europeus com altas dívidas públicas ou déficit do orçamento. Para usar um rótulo infame aplicado por analistas financeiros aos países europeus, cujas classificações e dívidas despencaram na esteira da crise financeira de 2007 e 2008. Dos indicadores econômicos nacionais, o mais impressionante no caso espanhol era o desemprego juvenil, 41% em 2010 e alcançando 47% no terceiro trimestre de 2011, segundo o próprio Eurostat, o mais alto da Europa. E por isso que a gente vê uma forte mobilização da juventude. E aí, pensando hoje na mobilização da geração Z ao redor do mundo, cabe a gente pensar, né? O que está rolando? E sabe, eu falo assim até de um sentimento de sentido das coisas, né? Eu tenho uma grande rede de amigos, colegas, familiares de idade próxima, por exemplo, que tem uma descrença muito grande com o que trabalham hoje, por exemplo, sabe? De uma falta de olhar sobre o trabalho. E aí eu penso nesse relançamento, por exemplo, do Ajuda Mútua, né? Que fala sobre reencantamento do trabalho, ou do texto do Peter Guirluz, que traz aqui para uma questão muito da comunidade das coisas e de desconfiguração do conceito de trabalho, que é uma coisa que, puta, a primeira vez que eu vi foi lá com a Thailise Leite, quando ela resgata a Roswitha Scholes em Trabalho Clivagem. Enfim, muito louco. Só pra. Tô viajando um pouco aqui, né? Com o tempo a gente vai acertar isso. Quando o livro lançar, vou tentar trazer ele para live, coisas assim. No entanto, como sempre acontece com os movimentos sociais, essas queixas por si só não podem explicar o surgimento dos indignados. Se assim fosse, por que o povo espanhol não se mobilizou antes de 15 de maio de 2011, sendo que tais problemas já estavam presentes? Perguntando aos ativistas que participaram do movimento 15M as razões da falta de mobilização anterior, muitas vezes se obtém como resposta uma variedade de adjetivos como chapados, anestesiados, estúpidos, paralisados. Todos os termos que transmitem uma ideia de uma sociedade e de sua juventude em particular, incapaz de expressar seu descontentamento com os efeitos da crise econômica. Meus entrevistados quase sempre descreveram a Espanha como um país em que as pessoas tentavam esquecer os problemas, entregando-se aos prazeres da vida noturna e de seu bar de tapas. E aí são estabelecimentos tradicionais, né, que tem, por exemplo, porção de tiragosto gratuito e tal. É engraçado, eu estava lendo agora há pouco qual dos livros que eu estava lendo que fala sobre isso? Da Marlene Ribeiro, que é sobre trabalho e educação no campo, que fala sobre a relação luta e festa no Brasil, mais especificamente dentro das lutas camponesas, tá? É algo que é resgatado pelo próprio Jean Tibley em Política Selvagem. Esse livro aqui, né? Ele abre... Cadê? Aqui, do princípio era o movimento, né? Que do princípio era a ação, que é a Rosa Luxemburgo. Revolta, revolução, rebelião, insurreição, insurgência, levante, riot, tumulto, GBI, intifada, riba, taura, algazarra, alvoroço, azafma, agitação, erupção, perturbação, ebulição, destituição, tempestade, greve, ato, quilombo, resistência, drible, esquiva, choudaro, festa, faísca, muita coisa, implosão, desobediência, insubmissão, enfim.
Só pontuando também essa outra perspectiva aqui do Brasil, né? Essa resignação generalizada também deve ser atribuída, em grande parte, à incapacidade das instituições e das organizações de se tornarem um ponto focal na mobilização de demandas populares emergentes. O Partido Socialista Espanhol, PSOE, de José Luís Zapatero, abraçou a resposta neoliberal à crise, cortando gastos públicos e reduzindo os direitos trabalhistas. Os sindicatos, por sua vez, foram acusados de oferecer apenas uma resposta tímida aos planos de austeridade do governo, tendo em vista a proximidade tradicional com os socialistas. Enquanto, na Grécia, em 2010, 10 greves gerais ocorreram, na Espanha houve apenas uma, e mesmo essa teve impacto limitado. Além da esquerda institucional, de partidos e sindicatos, os grupos radicais de base decorrentes do movimento anti-globalização pareciam passar por uma fase de latência. Apesar desses pontos baixos, os centros sociais ocupados legal e ilegalmente, como Tabacaleira, Pátios Maravilhas e Casablanca, em Madrid, mantiveram o papel de postos avançados da cultura e da sociabilidade alternativas, vindo a ser um recurso importante para sustentar a ocupação na Puerta del Sol. E até hoje a gente vê esse desmembramento dentro de quem tem força social para a luta, né? É muito louco ver como isso permanece, e não como fraqueza, muito pelo contrário, mas como mudança tática, como atualização do movimento taticamente, né? E é óbvio, né? Com os alcances e os limites que a gente pode ter a partir disso. A Espanha é conhecida em todo o mundo por sua pungente vida nas ruas. No entanto, no período anterior ao florescimento do movimento dos indignados, o país fora submetido a uma intensa higienização do espaço público, inspirada pelo medo de multidões, que afetou reuniões políticas e sociais no espaço público. Algo similar ao que acontece hoje no Brasil, tá? A política do Tarcísio em relação ao centro é isso. É muito louco que esse resgate que a gente está fazendo da Espanha, da América Latina, situa um novo momento dessas coisas, né? Uma primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Sofia de Roa, jornalista de 32 anos, ativa no movimento 15M, membro da organização Estado de Malestar, relata como o governo e a mídia começaram a estigmatizar qualquer protesto no espaço público. E aí, então, vai dizer Sofia Roa: antes dos protestos do 15M, houve uma greve de trabalhadores no metrô aqui em Madrid. Os jornais e a TV os retratavam como criminosos só porque estavam exercendo o direito de protestar. O mesmo aconteceu com os trabalhadores do controle de tráfego aéreo, independentemente do que se pensa de certa luta. O governo respondeu emitindo um decreto sobre protestos, enviando uma mensagem à sociedade de que tomassem cuidado ao protestar. O entendimento geral era de que se você protestasse, devia ser um pouco louco. E muitas pessoas progressistas também ficaram desiludidas, porque no passado havia muitos protestos que não deram em nada. E realmente, isso é uma fita muito foda, né? Mas essa estigmatização de reuniões públicas também afetou a práticas subculturais de sociabilidade juvenil, como exemplificado pela campanha do governo contra o botellón, literalmente garrafão, um encontro ao ar livre no qual grandes grupos de jovens passam a noite em praças públicas bebendo, conversando e ouvindo música. Aqui no Brasil, a gente passa por um processo que também passa-se fora do país, né? Mas de políticas públicas que acabam com essas coisas, né? Então, você diminui a segurança de certas praças públicas, você diminui o horário do transporte público, você encarece a bebida, você elitiza os bares, você diminui o som, você vai fazendo várias medidas para e cerceando práticas públicas, né? Você limita o número de pessoas em determinados lugares, você movimenta e causa problemas em outras áreas, por aí vai, né? A prática surgiu na década de 80 entre estudantes e jovens que queriam evitar os altos custos dos estabelecimentos locais. Sua crescente popularidade nos anos 2000 levou à criação de leis nacionais e regionais contra o botellón. Em resposta, em 2006, os jovens se organizaram pela web para realizar uma série de macro-botellones, o fim dos bailes funk, né? Que atraíram milhares de participantes. Os organizadores deixaram claro que viam a proibição não só como uma medida contra o vandalismo, como o governo dizia, mas também como um ataque velado à liberdade de reunião e ao uso do espaço público. Diante dessa estigmatização das reuniões públicas, nos meses anteriores ao 15M, um vislumbre de esperança para os radicais veio de uma série de campanhas online que protestavam contra as restrições à chamada liberdade da internet. O governo de Zapatero editou a Lei Sendê, que visava restringir o compartilhamento de arquivos num país que foi apelidado de paraíso da pirataria pelos lobistas da indústria da mídia. E aí tem uma referência a um texto do The Economist sobre isso. Eu vou grifar aqui baile funk, projeto Tarcísio e Nunes,
centro de SP. Só para eu ter como referência para onde eu vou a partir daqui, né? Interessante. A campanha recebeu um reforço depois que os cabos diplomáticos dos Estados Unidos, divulgados pelo Wikileaks, revelaram que o governo espanhol estava se submetendo à pressão das principais majors estadunidenses. Vendo isso como uma traição ao mandato popular, os ativistas espanhóis começaram a usar as hashtags #LeiCinde, #RedResist e #NoLesVotes para se opor à aprovação da lei. Vários blogs e sites populares de download, como o SendTube e o Serionks, escureceram as suas páginas em protesto. Pessoas alteraram as fotos de perfil no Twitter e no Facebook para uma imagem projetada pelo cartunista Eneco, representando a internet como uma pomba em perigo. Depois de derrotada no Senado em dezembro de 2010, a lei foi finalmente aprovada em fevereiro de 2011. Em resposta, um grupo de ativistas incluindo Ricardo Galli, professor da Universidade das Ilhas Baleares, e Carlos Sánchez Almeida, conhecido na Espanha como advogado dos hackers, criou o site nolesvotes.com. No dia 16 de fevereiro, lançaram um manifesto pedindo às pessoas que não votassem nos partidos que haviam aprovado a Lei Cinde nas eleições locais seguintes, agendadas para 22 de maio. Em nota postada no blog do advogado Javier de la Cueva, um dos criadores da campanha, o grupo propôs desenvolver iniciativas de cidadãos baseadas na auto-organização de células territoriais, independentes e reproduzíveis. Grifando aqui porque é interessante. A nota foi concluída como uma passagem tecno-utópica, alegando que a existência da internet torna desnecessária a representação tradicional. O cidadão já pode se representar sem utilizar uma voz alienígena. É aquela visão, eu vou grifar porque aí é uma pessoa interessante de ler, né? Mas é aquela visão de que dentro da internet a gente já está representado, né? Centenas de grupos foram criados no Google Groups para difundir a informação localmente, tendo como alvo os candidatos específicos dos partidos traidores. A campanha No Les Votes logo foi além da questão da liberdade da internet. O mapa do Google foi posto no site, documentando vários casos de corrupção, e o grupo divulgou fotos acusando os dois principais partidos espanhóis de se unirem na resistência à transparência e na manutenção de seus privilégios. A campanha No Les Votes permaneceu no nível de uma contestação difusa online e nunca conseguiu se materializar na manifestação de rua. No entanto, na época, seu desenvolvimento, várias outras campanhas estavam surgindo, enfatizando a importância de se reapropriar do espaço público, e acabaram por também influenciar o surgimento dos indignados, como Juventude Sem Futuro, Juventude Sem Futuro, Estado de Malestar, Estado de Mal-Estar, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma dos Afetados pela Hipoteca e Democracia Real Já. A Juventude Sem Futuro, JSF, era uma coalizão radical de estudantes. Cadê? Aqui. Em seu site, descrevia-se como uma organização de jovens afetados pelo desemprego e pela precarização, e se apoiou na palavra de ordem sem trabalho, sem casa, sem medo. A novidade veio do uso inovador que fez das mídias sociais como Twitter e Facebook como veículos de mobilização. Ao mesmo tempo, manteve uma forte base local. Como segundo Gonzalez, integrante do grupo, explicou, sempre usamos mídias sociais, mas também sempre tivemos um plano de ação física, porque somos uma organização com alguma tradição e estamos enraizados em diferentes universidades no país. É isso. Eles usam as redes sociais, mas eles têm uma tradição física de enraizamento. A JSF organizou uma manifestação no dia 7 de abril que, embora tenha contado com apenas alguns milhares, seria visto em retrospecto como um importante ensaio para os protestos do dia 15 de maio. Não tão ideologicamente explícito quanto a JSF, mas ainda reconhecidamente progressista em seu discurso e imagens, o Estado de Malestar era um grupo de ativistas em luta contra o desemprego e cortes nos serviços públicos. Desde o início de 2011, vinha realizando protestos toda sexta-feira na Plaza Callao e na Puerta del Sol, no centro de Madrid, e outras 30 cidades espanholas. No entanto, como Sofia de Roa admite, nossos protestos de sexta-feira tiveram apenas um grau limitado de sucesso. As pessoas passavam e olhavam brevemente com curiosidade ou desdém e seguiam em frente. Esse grupo também se concentrou no uso de mídias sociais em suas comunicações. O próprio logotipo assumiu a forma do polegar para cima do Facebook, revertido num polegar para baixo e acompanhado das palavras "no me gusta", e todas as suas performances seriam postadas regularmente no YouTube. Menos inovadora em termos de comunicação foi a plataforma de Afetados por la Hipoteca,
PAH, um grupo fundado em fevereiro de 2009 para defender o direito das pessoas à moradia e a protestar contra o despejo de vítimas de hipotecas. A PAH constituiu um elo importante com a tradição do movimento dos direitos à habitação, 13M, que em 2006, de 13 de maio a junho, realizou uma série de protestos em praças públicas organizados por SMS e e-mails. Embora todas essas campanhas e organizações tenham desempenhado um papel importante na preparação dos protestos do 15M, o grupo que ganhou mais destaque foi o Democracia Real Já, DRY, originalmente estabelecido online como uma campanha contra a austeridade e a corrupção. O DRY, o último ator a aparecer na cena ativista, também seria aquele que passou a atuar como ponto focal nos processos de mobilização do movimento dos indignados. Então, nessa parte, o autor nos dá esse panorama das diferentes forças do que vai surgindo ali para estruturar o que chega a ser os indignados, né? Muito antes dele olhar para os indignados como uma peça solta dentro desse movimento global, ele nos dá aí, então, um exemplo muito concreto, palpável daquilo que estava rolando. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Tá tudo na descrição, os recadinhos estão no começo e estão passando aqui embaixo o tempo todo. Então, apoia, comenta, compra nosso livro, vai na Autonomia Literária, Clio Operária, rede social, por aí vai. É nóis, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um grande beijo. Tchau!